tentei ser uma boa mãe. Por que a minha enteada me odeia tanto? Você poderia, por favor, se apressar e tomar o seu café da manhã? Você vai se atrasar. Para de me dizer o que fazer, você não é minha mãe. Todas as manhãs, a mesma discussão. Sinceramente, eu não sei o que deu errado. Quando conheci Steven, ele era viúvo e criava sozinho uma filha. Ele era bonito e gentil, e embora as coisas entre nós se desenvolvessem lentamente devido à preocupação com sua filha, eventualmente decidimos tentar. Quando conheci Megan, foi melhor do que eu esperava. Deixei claro que não queria substituir a mãe dela e nos demos bem. Então, Steven propôs o casamento e tudo foi pro inferno. Simpatia e cordialidade transformaram-se em frieza e desrespeito. Minhas tentativas de aproximação eram rejeitadas com insultos. Droga, ela demonstrava mais amor por sua boneca estúpida do que por mim. E ainda assim, tentei, porque queria que Steven fosse feliz. Eu segui Megan escada acima, determinada a corrigi-la e fazê-la tomar o café da manhã e ir para a escola. Mas quando cheguei ao topo da escada, senti uma dor na nuca. E depois, nada. Acordei no quarto de Megan, mas algo estava errado. Tudo parecia maior, como se a sala tivesse crescido. E então vi Megan, elevando-se sobre mim. Olá, Jill. Ela sorriu muitas vezes desde que nos conhecemos, mas isso era diferente. Quase cruel. Espero que você não esteja muito desconfortável. Eu quero que você aproveite a sua nova vida. Espera, nova vida? Olha, eu diria que isso não é pessoal, mas eu estaria mentindo. Eu nunca gostei de você. Fingi pelo bem do papai, mas, embora você possa ter substituído a minha mãe aos olhos dele, você nunca conseguiria isso aos meus. Eu só queria ela de volta. Mas você... Eu tentei dizer, mas, por algum motivo, as palavras não se formavam. A mamãe sempre gostou de Wicca, sabe? Então, comecei a ler seus livros antigos, e, em um deles, eu encontrei um ritual para trazer alguém de volta dos mortos. Havia vários requisitos: conseguir a alma, armazená-la e encontrar um hospedeiro. Foi aí que você entrou. E então, eu vi algo que me deixou paralisada. Era eu, mas não eu. O meu corpo apareceu. Fui até Megan e a abracei. Eu senti a sua falta, mãe, disse Megan, aquela mulher que um dia fui eu. Então, ela se virou para mim. Bom, você pode estar se sentindo meio estranha. Infelizmente, todo plano tem desvantagens, mas não se preocupe. Eu vou cuidar de você. Para sempre. Com isso, ela se aproximou de mim. Eu me senti levantar e repousar em frente a um espelho. Então, eu olhei. Impossível. A boneca. Eu era a boneca. Tenho certeza de que você tem coisas que gostaria de dizer. É uma pena que as bonecas não podem falar. Agora, relaxa, enquanto a mamãe e eu aproveitamos nosso tempo juntas. Desamparada, eu não conseguia falar nem me mover, apenas ouvir enquanto elas saíam da sala e desciam até a cozinha e tomavam o café da manhã que eu fiz para Megan. Algum tempo depois, ouvi os dois corpos caindo. Infelizmente para elas, eu também tinha um plano. O pior baile de formatura de todos os tempos. Meus olhos se abriram apenas para me deparar com mais escuridão. O cheiro de enxofre permeava o ar e eu não conseguia me mexer direito. Havia uma mordaça na minha boca e eu estava de bruços em frente ao pântano da cidade. Cuspindo água e lama, limpei as mãos sujas no vestido. O meu vestido. Que merda. Olhando para baixo, fiz uma careta pro meu outrora lindo vestido de baile. Passei a caminhada de 10 minutos até a escola fazendo o meu melhor para prender o meu cabelo no penteado que eu havia feito algumas horas antes. Querendo manter minha entrada em segredo, entrei furtivamente pela porta do vestiário e entrei no salão por ali. E não pela entrada da frente.
fui até Ashley e Jenny, atraindo olhares cada vez mais confusos quanto mais me aproximava delas. O momento em que finalmente me viram foi quando acho que ouvi o grito mais alto saindo da boca de uma garota. Jenny começou a chorar. Ashley continuou gritando, junto com muitos outros. Eu não as culpo. Quero dizer, de que outra forma você reagiria ao ver, no meio do seu baile de formatura, o cadáver de uma garota que você tinha acabado de afogar? Adaptação. Senhor, conseguimos! Gritou o tenente ao invadir, sem permissão, o escritório do almirante Blitt. Mentalmente, Blitt queria elogiar o oficial. O almirante agora tinha uma desculpa para fazer uma pausa na redação de um relatório do alto comando. Era a tarefa mais chata da galáxia, então qualquer desculpa para não fazer isso era bem-vinda. Dito isso, havia um protocolo a seguir. Blitt focou todos os 4 olhos no oficial, que se encolheu enquanto esvaziava sua massa central. Minhas desculpas pela grosseria, senhor. Tenho certeza que sim. Você se submeterá a aulas corretivas do protocolo assim que terminarmos aqui. Ele reconsiderou. O oficial lhe fez um favor, mesmo que não intencional. Bem, a menos que as notícias que você tem sejam suficientemente importantes. O tenente inflou parcialmente enquanto recuperava os nervos. Senhor, nós conseguimos. Capturamos um humano vivo. Blitt congelou, todos os seus movimentos aparentemente sendo usados para pensar. Qual é o seu nome, tenente? Kel, senhor. Parabéns, Kel. Você evitou as aulas do protocolo. Em qual câmara de interrogatório o humano está? Na câmara 7, senhor. Blitt acessou a filmagem e a projetou na tela principal. Isso merecia uma visão mais ampla. A câmara de interrogatório era mantida escura e raramente limpa. O humano, um homem, se Blitt tivesse que adivinhar, estava firmemente preso a um assento de metal frio por ligações de fótons. Parecia que o interrogador já havia feito algum trabalho no soldado, se as feridas abertas servissem de referência. Agora, é importante que você se lembre. Isso foi apenas uma pequena amostra. O interrogador disse: se você responder às minhas perguntas, não sofrerá nada pior. Recuse e posso fazer com que o que acabou de acontecer pareça algo que você faria a uma criança pequena. Certo, disse o humano. Eu sei o que é tortura. Nós, humanos, descobrimos que não funciona. Para sua sorte, eu tô de bom humor. Claro, excelente. Agora, a minha primeira pergunta é simples e a mais pertinente. Por que vocês, humanos, não continuam mortos? O humano riu. Blitt ergueu um dos olhos. Como o humano estava tão calmo nessa situação? Bem, essa é uma pergunta e tanto. O humano disse. Ele fechou os olhos. Ele tinha apenas 2, o que fazia eles se perguntarem como essa coisa conseguia enxergar. Nós, humanos, somos extremamente adaptáveis. Você mesmo viu. Coloque-nos em um ambiente por tempo suficiente e nos ajustaremos. Nós sempre nos adaptamos. Corte um membro e a gente aprende a usar os outros para compensar. Bloqueie um dos nossos sentidos e os outros ficarão mais fortes. Atrasar não vai adiantar nada. Responde a minha pergunta. Eu tô chegando lá, o humano disse com um sorriso. Apenas estabelecendo algumas bases, sabe? Alguns séculos atrás, nós, humanos, tivemos um surto viral. Chamamos esse vírus de zumbi. Foi desagradável. Se infiltrava em nossos cérebros e nos matava. Depois, assumia o controle. Nos transformava no que chamamos de zumbis, os mortos-vivos. Impossíveis de matar, impossíveis de parar. E extremamente agressivos com qualquer coisa que também não tivesse o vírus. Quase nos exterminaram. Blitt bateu com o apoio da frente no chão. Embora isso parecesse semelhante à capacidade atual do ser humano de não morrer, ainda estava demorando muito para chegar ao ponto. Ele estava prestes a apertar o botão de comunicação, mas fez uma pausa enquanto o humano continuava. Estávamos no limite, sabe? Mas então
algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Nós, humanos, fizemos o que fazemos de melhor. Nós nos adaptamos, nos acostumamos, aprendemos a contornar um problema e melhorar por causa dele. E o vírus? Mesmo alguém infectado com o vírus não se transformaria em um zumbi. Nossos corpos aprenderam como combater o vírus. Bem, nós nos reunimos e matamos essas coisas estúpidas que eram os mortos-vivos. Foi um grande momento em nossa história. Temos 5 memoriais e uma grande quantidade de museus dedicados a isso. Eu tô ficando impaciente, humano. O interrogador disse, passando as garras sobre uma de suas ferramentas. Sim, claro. Olha, não se preocupe, eu tô quase terminando. De qualquer forma, pensamos que tínhamos vencido o vírus, mas então encontramos algo interessante. Nós, humanos, não fomos os únicos que nos adaptamos. O vírus também. Ele se adaptou a nós. Ficou quieto, calmo, só emergindo quando o hospedeiro morria. E mesmo assim, era menos agressivo. E continuamos nos adaptando um ao outro. Desenvolvemos uma espécie de relacionamento simbiótico. Isso até permite mantermos a maior parte de nossas instalações mentais após a morte. Embora muitos de nossos cientistas se perguntem o que acontecerá se o vírus entrar em um tipo diferente de hospedeiro. Ninguém sabe, na verdade, mas muitos dos nossos acham que isso fará o vírus enlouquecer. Talvez até agir como antes. Sim, fascinante, eu tenho certeza. Eu presumo que o objetivo dessa sua história seja dizer que esse vírus é a fonte da sua ressurreição. Sim, basicamente. O humano disse. Obrigado pela informação. Agora que sabemos disso, podemos seguir em frente. O humano soltou uma risada baixa. Você acha isso, não é? Mas não, acredita em mim. Essa informação não vai te ajudar muito. É? E por que isso? A boca do humano se curvou em um sorriso. Sabe, há um ditado humano que eu acho que se aplica aqui. E qual é? Eu não tô trancado aqui com vocês. O humano bateu o pé no chão. Um pulso de energia irradiou da visão do impacto. A visão da tela de Bleach vacilou. Um pulso eletromagnético? Como ele trouxe isso pra cá? Bleach gritou. A explosão foi pequena, irradiando apenas uma curta distância. Foi apenas o suficiente para romper as ligações de fótons que prendiam o humano. O soldado se levantou calmamente. Vocês estão trancados aqui comigo. Ele terminou. E então, ele mordeu a própria língua. Os gêmeos devem estar sempre juntos, não importa o que aconteça. Cerca de 8 meses atrás, eu fiz sexo com um homem, Jacob. Ele não era casado comigo, mas com sua esposa, Charlotte. Logo depois de ir pra cama com Jacob, fiz um teste de gravidez em mim mesma. Positivo. Depois de alguns meses, fiz um ultrassom dos habitantes do meu útero. O ginecologista deu uma olhada na tela e me disse que eu teria gêmeos. Normalmente isso teria sido uma notícia alegre, mas essa não era uma ocasião normal para mim. Sabe, eu tinha uma irmã gêmea, e você pode adivinhar o que aconteceu com ela pela palavra tinha. Era quase impossível ter sucesso na vida. Imagina ver o rosto da sua irmã morta no seu reflexo todos os dias. As únicas coisas pelas quais vivi foram sexo e ter filhos. Eu não conseguia suportar a ideia de meus meninos terem que passar por uma eventual perda como eu. Então, uma ideia brilhante me ocorreu. Quando eu estava me afogando em tristeza, muitas vezes desejei ter morrido junto com ela. Eu tinha que ter certeza de que eles ficariam juntos para sempre na morte, ao contrário de mim. Já ouvi histórias de gêmeos siameses antes. Se as condições certas ocorressem, eles dependeriam do mesmo corpo para sempre. Se um morresse, o outro morreria também. Meus meninos ainda não estavam unidos, então, secretamente, forcei seus corpos a se unirem. Eu poderia simplesmente ter caído escada abaixo, transformando seus corpos em uma bagunça visceral, mas isso os teria matado. Em vez disso,
Muitas vezes eu apertava suavemente minha barriga protuberante, imaginando os embriões se misturando. Quando chegou a hora do trabalho de parto, antecipei que os médicos tirariam meus meninos unidos do meu corpo. Saber sobre os seus corpos compartilhados me motivou a tirá-los. Eu realizei meu desejo. Eles estavam unidos, mas de maneira errada. Meus filhos só poderiam ser descritos como uma massa de partes, membros onde deveriam estar as cabeças, minúsculos interiores por fora. Ossos se quebraram e se misturaram. Meus bebês nasceram mortos, obviamente. Enquanto os médicos colocavam o cadáver irregular numa maca, fiquei isolada em meus pensamentos. Pelo menos eles morreram juntos, embora Jacob e Charlotte fiquem arrasados. Merda. Se eu soubesse que iria acabar assim, nunca teria me oferecido para ser sua mãe substituta.